Boa noite, igreja. Graça e paz. Boa noite também para o pessoal que está em casa. Que Deus abençoe você de uma forma especial. Podendo, venha para cá, tá bom? Se coloque de pé, igreja, por favor, em nome de Jesus. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10 ou capítulo 10. Fica a seu critério. Versículo de número 28. Conforme foi dito, o nosso amado pastor está em boa família, por isso não está presente, e tem um recado dele aqui para nós. Domingo nós temos um café para toda a igreja na escola dominical, às 8h30. Então nós contamos com a sua presença. Vai ser uma manhã de consagração, domingo às 8h30. Talvez você vai falar assim: pastor, mas eu não tenho vindo na escola dominical. Se eu vier só no dia do café, preste atenção, esse café é um incentivo para você estar com a gente. Você vai começar a vir e não vai parar mais. Amém? Posso contar com você? Natália vai vir. Mais alguém vai vir? Amém. Marcos capítulo 10, versículo de número 28. Podemos ler? Diz assim: E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Feche os seus olhos no nome de Jesus. Peço ao Senhor para falar aos nossos corações através dessa palavra. Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos, Deus, na sua casa. Pai, obrigado por essa semana que se passou. Obrigado, Deus, pelo dia de domingo que tivemos a oportunidade de viver. Obrigado, Deus, pelos planos e propósitos que o Senhor tem com as nossas vidas. E no meio desses planos e propósitos, aprove ao Senhor trazer-nos neste lugar para ouvirmos essa palavra. Eu te dou graças por isso. A minha oração, ó Pai, é de agradecimento, reconhecendo que tudo vem do Senhor, e o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso de nos permitir estarmos aqui ouvindo a sua palavra. Nós sabemos, ó Pai, que a tua palavra tem todo o poder, Deus, para salvar, poder para curar, para exortar, poder, Pai, para direcionar as nossas vidas. E a minha oração é que através da sua palavra, as vidas que estão ouvindo sejam impactadas, Deus, pelo poder contido na sua palavra. Eu creio, Pai, que podemos sair daqui alinhados pelo poder da sua palavra, entendendo quão boa, agradável e perfeita é a sua vontade. Eu coloco, Deus, a minha vida diante do Senhor, que em nome de Jesus eu consiga transmitir a verdade do Senhor contida na sua palavra. Deus, e enquanto eu aqui falo, que não seja, Deus, a minha voz, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as palavras vindas do céu, vinda do teu trono, Pai, para que o nome do Senhor seja glorificado e as vidas saiam daqui alimentadas pelo Senhor. Eu oro também, ó Pai, pedindo que em nome de Jesus os corações estejam receptivos
a tua palavra. Pai, prepara os corações, que em nome de Jesus essa palavra possa frutificar em nossos corações e possamos sair daqui te amando ainda mais. Aqueles que já te conhecem, que te conheçam mais. Aqueles que ainda não te conhecem, que conheçam verdadeiramente quem é o Senhor e vivam para a honra e a glória do teu santo nome. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, Marcos capítulo 10, versículo 28 ao versículo 31. Esse texto tem talvez uma expressão muito conhecida, que os últimos, serão os primeiros, e os primeiros também serão os últimos. Olhando para isso, nós precisamos de entender, conforme eu gosto sempre de falar, o contexto em que esse texto está inserido, para conseguirmos extrair aquilo que Deus está querendo falar conosco. Se nós observarmos no versículo de número 17, a Bíblia vai dizer que, pondo-se a caminho, correu para ele um homem. Alguns dos outros evangelistas, eles vão também trazer essa mesma passagem. Alguns vão chamar de um certo príncipe, um outro vai chamar também de um jovem rico. Eu acredito que com certeza você já leu ou já ouviu alguma pregação relacionada ao jovem rico. Esse jovem vai chegar diante do Senhor e dizer: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus vai dizer: porque você me chamas bom? Bom há apenas um, que é o Pai que está no céu. Se queres ser perfeito, o que você vai fazer? Vender tudo que você tem e dar aos pobres, aí sim você vai ter um tesouro nos céus. E esse jovem vai retirar-se triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Olhando para esse texto, eu preciso já te ensinar algo muito importante. O que, pastor? Que não adianta apenas vir até Cristo, ou não adianta apenas ir até Cristo, não adianta apenas ter boas intenções, não adianta apenas ter vontade de ir para o céu, não adianta apenas seguir os mandamentos. Nós precisamos de amar ao Senhor de todo o nosso coração. E sinto muito te informar, não pode ter nada na frente de Deus na nossa vida. O segundo lugar e o último para Deus é a mesma coisa. Se somos discípulos, precisamos de amá-lo de todo o coração. Se queremos ser discípulos, precisamos de amá-lo de todo o nosso coração. Não há meio termo, não há negociação, não há eu amo mais ou menos, eu amo um pouquinho, eu amo o Senhor, mas eu amo demais a minha família, eu amo o Senhor, mas eu amo demais os meus negócios. Eu entendo, você pode amar a sua família, você pode cuidar dos seus negócios e administrá-los da melhor maneira possível, mas amar em primeiro lugar precisa ser o Senhor. E a Bíblia diz que esse jovem foi até Cristo com boas intenções, com intenção de vida eterna, mas quando ele vai até Cristo, Cristo faz com ele o que normalmente faz com todos. Cristo vai exatamente no ponto-chave, Cristo vai exatamente na nossa ferida. Cristo vai dizer para ele: se você quer entrar no céu, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e assim você terá a vida eterna. Irmãos, talvez você vai olhar e pensar assim: isso quer dizer que todo mundo tem que pegar tudo que tem, vender e dar aos pobres para ter a vida eterna? Não. Mas se a riqueza for
o Senhor da sua vida, e ela estiver na frente de Deus, você pode ter certeza que Deus vai te tratar como esse jovem rico e vai pedir: vende tudo que você tem e dá aos pobres, e você vai ter um tesouro nos céus. Só que Jesus é tão perfeito, que Ele sabe exatamente a forma de lidar com cada um de nós. Existem coisas que estão tomando o lugar de Deus talvez na sua vida, assim como as riquezas tomavam o lugar de Deus na vida desse jovem. E esse jovem, ao ser confrontado naquilo que era a sua dificuldade e impedia que ele amasse a Deus de todo o coração, sabe o que ele fez? Ele se esquivou, ele retirou-se triste, porque ele era muito rico. Irmãos, aprenda uma coisa: todas as vezes que quisermos nos aproximar ainda mais do Senhor, vai custar alguma coisa. Quanto mais perto de Deus você estiver, maior será o seu nível de renúncia. E aquilo que te afasta do Senhor vai ser exatamente aquilo que Deus vai pedir a você, ou Ele vai querer arrancar do seu coração, porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. Ou Ele é Senhor, ou outras coisas são senhores. Onde o pecado reina, Ele não reina, mas onde Ele reina, o pecado não reina. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Eu e você precisamos de ser relutantes nisso. Não dá para servir a dois senhores. Ou serve a Deus, ou serve as riquezas. Ou serve a Deus, ou serve ao mundo. Uma outra coisa que eu posso aprender com esse texto é: esse foi o único homem, ou o único personagem bíblico que foi até Jesus de uma forma e voltou pior da forma que ele estava antes. Nós vemos vários personagens bíblicos que foram até Jesus e foram curados, foram salvos, foram alcançados, tiveram seus pedidos atendidos. Mas o jovem rico vai até Jesus e sai pior, porque a Bíblia diz que ele vai até Jesus, não fala se ele estava triste ou alegre, mas ele retira-se triste. Ele esteve na porta da salvação, mas ele não foi alcançado pela salvação naquele momento. Então, saiba de uma coisa: se queremos entrar nos céus, vamos precisar de abrir mão das nossas vontades, abrir mão dos nossos desejos e viver exatamente o que Deus tem para nós. Jesus, ao encerrar a passagem do jovem rico, ele vai falar sobre a dificuldade daqueles que amam as riquezas. Preste atenção nisso. Ele não está falando apenas aquele que tem as riquezas, porque talvez você não tenha uma situação financeira muito boa e vai pensar assim: coitado do irmão que é rico, ele está lascado para morar no céu. Preste atenção, é aqueles que amam mais as riquezas que o Senhor, porque dependendo, você não é rico, mas ama mais o dinheiro do que o Senhor. E a Bíblia vai dizer: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos vão novamente conversar com Jesus e dizer que aí Jesus vai responder que é mais difícil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico, ou seja, alguém que ama mais as riquezas do que Deus, entrar no reino dos céus. Jesus pega o maior animal daquele momento na Palestina e vai pegar o menor orifício e vai falar assim: é impossível alguém que ama as riquezas entrar no reino dos céus. Só que também no decorrer dos versículos ele vai dizer: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Ou seja, Jesus está dizendo: o homem não pode se salvar. Se depender do homem, ele vai mesmo amar o dinheiro, ele vai mesmo amar as riquezas, mas Deus pode intervir na vida do homem e Deus pode levar salvação até a vida desse homem. E olhando para isso, Pedro, como sempre, não vai aguentar ficar quieto e vai fazer uma pergunta: Senhor,
eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Em Mateus 19, versículo 27, esse texto também é citado, e vai estar escrito assim: nós deixamos tudo para te seguir. O que será de nós? Ou seja, o que nós vamos ganhar com isso? É bastante importante você entender o contexto em que esse texto está inserido. Pedro está vendo o jovem rico amar mais as riquezas do que propriamente o Senhor. Pedro está vendo o jovem rico ser desafiado a renunciar às suas riquezas para seguir a Cristo e dizer não. Pedro está vendo Jesus mostrar que aqueles que amam as riquezas, eles não vão herdar o reino dos céus. E Pedro está fazendo uma pergunta: Senhor, nós renunciamos tudo, nós largamos tudo para te seguir, e agora? O que é que nós vamos receber? Queridos, quem sabe, em algum momento da sua vida, você já agiu como Pedro, e pensou: eu ando com Deus, eu vivo para Deus, eu abro mão disso, eu abro mão daquilo, eu faço isso na igreja, eu faço aquilo, ninguém me recompensa, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo, o que será que eu vou receber? Ou em outros momentos, a gente até conversou disso na célula, nos momentos de fraqueza, não se sinta um extraterrestre, se você já sentiu isso, de pensar assim: eu sou um bobo, esse negócio de igreja, esse negócio de Deus, esse negócio de tudo ter que ser certinho para poder agradar o Senhor, que luta. Mas ao mesmo tempo, quando a gente vai para os pés do Senhor, a gente pensa: meu Deus, me perdoa, porque eu pensei aquilo. Normalmente tem que perdoar os irmãos, normalmente tem que se humilhar e pedir perdão. Aos olhos humanos isso é perder tempo, aos olhos humanos isso é coisa difícil, ter que santificar-se. Os mais novos, por exemplo, que ainda não tem uma namorada, ainda não tem um namorado, ter que esperar no Senhor, achar oportunidades e não poder entrar nessas oportunidades por quebrar princípios, os desejos, os hormônios, a flor da pele, e você pensando: meu Deus, o que eu vou ganhar com isso? As lutas batendo na sua porta, as pessoas talvez duvidando da sua sexualidade, mas você entendendo: eu estou fazendo para o Senhor. Quem nunca viveu um momento de dificuldade, quem nunca viveu um momento em que o pensamento vagou e pensou assim: eu estou perdendo tempo. Aí passa um ano, passa 2, passa 3. Só que Pedro vai fazer essa pergunta: Senhor, e nós? O que a gente vai ganhar? Aí, alguns estudiosos olham para essa pergunta de Pedro e consideram uma pergunta interesseira, mas comercial da vida cristã. Pensando assim: eu larguei tudo, o que eu vou ganhar? Será que eu vou ganhar alguma coisa? Aí, diante dessa pergunta de Pedro, eu quero apresentar algumas verdades a respeito dos discípulos, ou do que é ser um discípulo. Porque talvez você entrou por essas portas e te prometeram muita coisa. Talvez você entrou por essas portas e ouviu falar que Jesus cura, que Jesus prospera, que Jesus abençoa, que Jesus liberta, que Jesus leva para o céu. Você ouviu falar que uma vida com Jesus é uma vida boa. Sim, tudo isso é verdade, mas não é apenas isso que você ouviu. Talvez você olhe para a igreja e pensa assim: lá não tem problemas, lá não tem dificuldades, todo mundo carrega uma auréola na sua cabeça e todo mundo é anjinho.
Só que na verdade não é assim. Jesus está tentando nos advertir e nos mostrar o que é verdadeiramente ser um discípulo de Cristo. E Pedro vai alegar algo que eu considero muito importante, e é a primeira verdade que eu quero te ensinar. A principal qualidade de um discípulo de Cristo é a renúncia. A principal qualidade de um discípulo de Cristo é a renúncia. Marcos 8,34 vai dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é possível nós seguirmos a Jesus, pegarmos a nossa cruz, sem negar a nós mesmos. Eu gosto do texto de Gálatas 2,20, que vai dizer: estou crucificado com Cristo, agora já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Queridos, se pararmos para observar, essa declaração é muito forte de Paulo. Já não sou eu mais que vivo, porque eu estou crucificado com Cristo, eu morri, mas Cristo vive em mim. Paulo está falando que a vida que ele vive, as decisões já não são mais dele. As decisões não são apenas para o nome de Paulo, as decisões são para glorificar o nome de Cristo. Já não é mais o meu nome, já não é mais o seu nome, é o nome de Cristo. E se eu quero ser um discípulo, eu tenho que entender que eu estou trazendo essas responsabilidades para mim. Ao ser discípulo, eu nego as minhas vontades. Talvez pela sua vontade você não perdoaria. Talvez pela sua vontade você não santificaria. Talvez pela sua vontade você pagaria na mesma moeda. Mas já não é mais você que vive, é Cristo que vive em você. Pela sua vontade você continuaria com a inveja, pela sua vontade você continuaria com a fofoca, pela sua vontade você continuaria vivendo a vida que você vivia, mas já não vive mais eu, Cristo vive em mim. Eu e você precisamos de ter esse entendimento. Para ser discípulo tem que renunciar às nossas vontades, para ser discípulo tem que renunciar ao nosso orgulho, para ser discípulo tem que renunciar ao nosso eu. Para ser discípulo tem que aparecer diante do Senhor todo dia para prestar contas. Para ser discípulo tem que viver uma vida de oração. Para ser discípulo tem que viver uma vida de leitura da palavra. Para ser discípulo tem que estar disposto a perder. Para ser discípulo tem que estar disposto a amar o Senhor com toda a força, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento. Isso é ser discípulo. Talvez te apresentaram um evangelho que ser discípulo é ser bonzinho e morar no céu, mas ser discípulo é renunciar às nossas próprias vontades. E diariamente o evangelho é uma vida de renúncia. Quando nós lemos a Bíblia, não lemos para trazer uma postagem bonita, para trazer uma mensagem bonita, nós lemos e somos confrontados. Quando oramos, não oramos apenas para pedir coisas, oramos para ouvir a voz de Deus, e ouvindo a voz de Deus, nós seremos confrontados. Evangelho é confronto. Todas as vezes que eu fiz a seguinte oração: Deus, sonda o meu coração, vê se tem algum caminho mau, e me ajuda a vencer, se houver. Deus me mostrou uma atitude que estava errada no meu coração. E se você perguntar, eu tenho certeza que Ele vai te falar, porque evangelho é renúncia. Tem situações, irmãos, que eu não quero pedir perdão. Tem situações que eu não quero reconhecer o meu erro. Mas quando eu vou para os pés do Senhor, Ele fala comigo: Everton, você está errado. Pede perdão. Eu falo: Deus, eu não quero. Mas Deus fala: Everton, pede, você precisa pedir. Igreja do Senhor, nós precisamos entender que evangelho é renúncia. E cada um vai ter suas renúncias particulares.
eu não estou falando apenas de renúncia de pecado, porque renunciar pecado é obrigação. Mas talvez você vai renunciar o seu lazer, talvez você vai renunciar o seu trabalho, talvez você vai renunciar algumas horas a mais, um bico ou coisa semelhante, talvez você vai renunciar amigos, talvez você vai renunciar familiares, talvez você vai renunciar à possibilidade de se casar, talvez você vai renunciar à possibilidade de namorar. Igreja, a vida com Deus é uma vida de renúncia. Existem as renúncias financeiras. Quem sabe você mexe com dinheiro errado, conhece Jesus, o que você tem que fazer? Passar a mexer com o dinheiro certo. Isso é renunciar. Talvez a sua fonte de renda não é lícita. Conhecendo Jesus, renúncia. Pastor, mas como assim? Renúncia. Evangelho é renúncia. Pastor, eu faço isso, isso e isso, desagrada os olhos do Senhor. O que você tem que fazer? Renunciar. Só que a sua renúncia não vai ser exatamente igual a do irmão. E nem porque o irmão faz, você está autorizado a fazer. Viva uma vida de intimidade com Deus. Porque existem coisas, não estou falando de pecado, tá bom? Existem coisas que o irmão vai poder fazer que você não faz. Só que se você ficar com os olhos no irmão, você vai viver uma vida fora daquilo que Deus tem para você. Se Deus está te chamando para a renúncia, renuncie. Eu entendo que Deus não vai te pedir nada hoje, que Ele não tenha algo muito melhor para você no futuro. Então, se Deus tem te chamado para uma vida de renúncia, renuncie. A principal característica de um discípulo de Cristo é renúncia. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, que eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão, eu vou te dar um filho da sua mulher estéril na sua velhice. Aí Deus fala: Abraão, a única forma de eu cumprir a promessa é através de Isaac, mas eu quero que você sobe ao monte Moriá e sacrifique o seu filho Isaac. Sabe o que Abraão fez? Foi para sacrificar. Mas Deus falou: Abraão, não precisa, eu já vi que você me teme. Igreja do Senhor, precisamos de renunciar. Talvez tem muito tempo que você não renuncia mais, que Deus fala ao seu coração e você questiona. Renuncie o seu sono, renuncie as suas vontades, renuncie os seus desejos e faça o nome do Senhor ser glorificado através da sua vida. Então, a principal característica de um discípulo de Cristo é a renúncia. Irmãos, mas Deus é tão perfeito que, ao mesmo tempo que é a principal característica, ela pode ser algo que foge daquilo que Deus tem para nós. Por quê? Um discípulo, a segunda verdade que eu quero trazer para você, é que um discípulo precisa ter a motivação correta. Preste atenção, não adianta só eu renunciar. Existe o motivo pelo qual eu estou renunciando. Então, para ser discípulo, eu preciso de amar o meu mestre. O combustível que move um discipulado, o combustível que move um cristão, não pode ser nada mais, nada menos que amar o seu mestre, que amar a Cristo. E aqui eu aprendo algo muito importante, que no versículo 29 vai falar: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. A base para a renúncia precisa ser amor. Igreja, aqui eu preciso te ensinar. Você não pode renunciar apenas para aparecer. Você não pode renunciar apenas para alguém ver. Você não pode renunciar com a motivação errada. Você precisa renunciar porque você ama. E ama ao Senhor.
Jesus está dizendo que ninguém que tenha deixado pai, mãe, campos, coisas, por amor de mim e do Evangelho, porque talvez você está renunciando coisas por causa da sua reputação, talvez você está deixando coisas para trás por causa da sua reputação, mas nós precisamos de renunciar simplesmente porque amamos o Senhor. E aí eu queria falar um pouquinho para você sobre motivação. Motivação nada mais é que é o motivo que leva à ação. É o que nos tira do lugar, é o que nos move. E existe um grande perigo na igreja: fazer a coisa certa com a motivação errada. Seguir os passos certos com a motivação errada. E isso é muito importante, porque estamos rodeados de situações que precisamos renunciar coisas, porém precisamos renunciar com a motivação certa, por amor a Cristo. A primeira coisa que eu quero falar para você é o serviço no ministério. Igreja do Senhor, o serviço no ministério precisa ser com a motivação certa. E com qual motivação? Amor. Estávamos falando na escola dominical sobre amor ao dinheiro. Entenda, existem pessoas aqui que viverão para o ministério e serão assalariados por isso. Deixa eu te ensinar algo muito importante, talvez o seu coração bate por isso. Não entenda que é uma empresa que está te contratando, que você enviou um currículo e vai receber uma proposta. Você precisa entender que o motivo pelo qual você está vindo não é a sua necessidade, não é o dinheiro que você vai receber, não é legal fazer parte do corpo de funcionários de uma igreja, mas você precisa vir porque entendeu que Deus te chamou e você ama Ele de todo o coração, e você tem que dar uma resposta para isso. Porque se um dia você vier com a intenção de ganhar dinheiro, você vai se frustrar. Se você um dia vier com a intenção de ser reconhecido, você vai se frustrar. Se um dia você vier porque você está necessitado, o dia que a necessidade passar, você vai se frustrar. Você precisa entender, eu fui chamado para tal função. E assim como eu digo dessa função, eu digo de qualquer outro ministério na igreja. Porque às vezes eu estou fazendo o serviço certo, mas eu estou com a motivação errada. Quem sabe você está num ministério apenas por estar. Eu sinto muito te informar, é muito pouco. Você precisa estar num ministério porque você entende que Jesus te alcançou. E a sua forma de prestar gratidão ao Senhor é executando esse ministério. Talvez você vai falar: pastor, mas eu não gosto de fazer tal coisa. Mas a pergunta que eu te faço é: você ama o Senhor ou não? Se você ama o Senhor, você precisa contribuir para o crescimento do reino dele através da igreja. Se você ama o Senhor, você não pode ser um inimigo da igreja. Se você ama o Senhor, você precisa ser alguém que vai lutar para que o reino de Deus cresça e se expanda. E o reino de Deus cresce e se expande através da igreja dele na terra. Eu e você precisamos entender que se pegarmos um microfone para transmitirmos uma palavra, se formos dar um estudo na célula, a motivação precisa ser, eu amo o Senhor de todo o meu coração, e eu quero compartilhar com os irmãos esse amor através da palavra. Porque a gente não pode subir aqui para receber uma nota. A gente não pode subir aqui para falar asneira. A gente não pode subir aqui apenas para transmitir um sermão bonito e alguém descer e bater no ombro da gente e falar: nossa, hoje foi bênção. Igreja do Senhor, a motivação tem que ser correta. Você não pode prestar um serviço na igreja, não caia nesse engano, por causa de elogio.
Não, que o pastor Marcel vai ver e vai me elogiar, que o pastor Everton vai me elogiar, que alguém vai me elogiar. Irmãos, não caia nesse engano. Elogio é legal, é maneiro, eu sei. Mas quando você prestar algum serviço aqui na igreja, tem o seguinte entendimento: eu fiz porque eu amo o Senhor, eu prestei das qualidades que Deus me deu, do dom que Deus me confiou, porque eu amo o Senhor, e a razão de eu ter feito isso é verdadeiramente Jesus ter morrido na cruz do Calvário, e por isso eu estou fazendo. Sua vida vai ficar melhor. Não, mas eu dou carona para os irmãos. Não é por causa só dos irmãos, não é por causa da igreja. Você tem que dar carona para os irmãos, porque Jesus te alcançou. Se você for olhar o preço da gasolina, irmão, você não vai dar carona para ninguém, você vai vir até a pé. Mas entenda algo: Jesus te alcançou e você está facilitando a vida de um irmão passando na casa dele. Irmãos, isso é a motivação correta. A outra coisa, as renúncias financeiras que fazemos pelo reino dos céus. Entenda: dizime e oferte, porque você ama o Senhor, porque tudo vem dele, nós apenas devolvemos o que já é dele. Não dizime e oferta com esse entendimento que Deus, eu estou te emprestando e com juros, e no tempo certo você vai me pagar. Irmãos, você vai se frustrar. Não dizime e oferte entendendo que vai chegar uma hora que as pessoas vão te recompensar, que as pessoas vão te abençoar, e que você vai começar a ser abençoado pelas pessoas. Irmãos, dizime e oferte porque você ama o Senhor, porque quem te dá forças para trabalhar é Ele. Quem te dá esse dom especial que você tem para trabalhar na área que você trabalha é Ele. Quem abre o seu entendimento, quem te dá força para suportar as pressões do seu trabalho é Ele. Então, dízimo e oferta tem que ser gratidão. Ele tem cuidado do meu trabalho, graças a Deus não tem faltado nada, então eu vou dizimar e ofertar sim. Mas não faça renúncias financeiras, não entregue ofertas pensando assim: eu vou fazer para agradar, eu vou fazer porque não tem outro. Coitado de você. Faz porque você ama. Eu vou falar igual o Ruth, se eu não me engano: se você não fizer, é Esther, se eu não me engano, se você não fizer, Esther, vai vir de outra parte. Eu digo a mesma coisa. A obra é do Senhor, o reino é do Senhor. Se eu e você não fizermos, Deus levanta as pedras para fazerem, mas o nome dele é glorificado. Amém? Uma outra coisa: não ajude as pessoas para querer algo em troca, por favor. Nossa, mas quando o fulano estava num momento difícil, eu orei pelo fulano, eu entrei na guerra dele, e agora que as coisas se resolveram, o irmão virou as costas para mim. Igreja do Senhor, tem o seguinte entendimento: estou orando para Deus, estou ajudando o irmão para Deus, estou visitando, por quê? Porque eu amo ao Senhor e amo o irmão. Agora, se o irmão vai fazer, se o irmão não vai, se mais ou menos entenda o seguinte, tenha o seguinte entendimento: eu estou fazendo para o Senhor. Porque se você esperar a recompensa dos irmãos, você está perdido. Ser humano é falho, ser humano é pecador, ser humano tem amnésia, ser humano não consegue nos recompensar na medida que o nosso Deus nos recompensa. Então, quando você for orar, quando você for buscar, quando você for evangelizar alguém, evangelize porque você ama o Senhor e não consegue ficar sem fazer isso. A sua célula, abra a sua casa, ajude no lanche, sirva aquela jantinha especial para os irmãos, pede eles para ajudar também. Mas entenda, estou abrindo a minha casa porque eu amo o Senhor. Não abra a casa esperando o pastor Marcel falar seu nome. Eu sei que o que dá para ele fazer, ele faz para agradecer, bota a plaquinha, os presentes no final do ano, mas tudo isso é pouco comparado ao que Deus pode fazer para você. Porque talvez, se acontecer do pastor Marcel esquecer o seu nome na hora da homenagem, você fecha a célula. Ou seja,
não está com o entendimento correto, porque enquanto você está lá na célula, a célula está sendo realizada na sua casa, vidas estão sendo alcançadas, e privilégio maravilhoso é receber o reino dos céus dentro da sua casa, irmãos. Vocês conseguem entender que se a gente não vigiar, eu poderia citar uma série de coisas. Se a gente não vigiar, a gente faz o certo com a motivação errada, ainda fica triste e depois ainda sai da igreja. Depois aí envolve no ministério de louvor e presta serviço no teclado, na bateria e isso e aquilo, e depois ainda sai revoltado com a igreja. Sendo que na verdade, se Deus te deu o dom de tocar teclado, de tocar bateria, de cantar, seja do que for, execute o seu dom para o nome de Deus ser glorificado, mas entenda, eu estou fazendo para Ele. Vem no ensaio para Ele, sobe lá em cima para ficar com as crianças, para Ele, prepare um lanche para Ele, abra um culto para Ele. Igreja, seria muito mais fácil desse jeito. Seja diácono para Ele, seja pastor para Ele. Envolva nos ministérios, no reino, na vida da igreja, para glorificar o nome do Senhor. Queira crescer na presença do Senhor, mas queira crescer em intimidade só para Ele. Que se você crescer da maneira errada, infelizmente você vai se frustrar. Quando eu olho para o texto, eu fico vendo, é muito fácil a gente ser atraído para uma vida de barganha, dizendo, eu vou fazer isso para Deus, e Deus vai fazer isso para mim. Queridos, Deus pode fazer, mas entenda, a minha motivação tem que ser correta. Eu faço porque eu amo. Então a primeira coisa que um discípulo tem, renúncia. Um discípulo, ele renuncia. A segunda coisa, ele tem que renunciar com a motivação correta, ou seja, eu renuncio porque eu amo. Não renuncie para aparecer, porque uma hora você vai passar vergonha. Não renuncie só pela emoção, porque uma hora você vai passar dificuldade. Renuncie porque você ama. E digo mais, não renuncie por causa da recompensa. Entenda que a recompensa vem, mas ela vem de forma automática. A terceira coisa está no versículo 30. Que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Ser discípulo traz recompensa, porém a recompensa nunca pode ser o motivo de sermos discípulos. Ser discípulo traz recompensas, porém a recompensa nunca pode ser o motivo de sermos discípulos. Tem um homem aqui que eu não vou nem falar o nome, ele vai dizer: se vir ao evangelho buscando lucro, você terá prejuízo. A terceira coisa que eu quero te ensinar: ser discípulo traz recompensas. Igreja, existe a recompensa de quem é discípulo. Só que quem é discípulo de verdade não vem por causa da recompensa. O texto é claro em dizer que existem recompensas, duas recompensas. A primeira, imediata, para essa vida. Pelo menos 100 vezes mais de tudo que você renunciou, com perseguições, é claro. Preste atenção nisso, é até ruim de falar, eu não costumo falar dessas bênçãos assim não, mas vou abrir uma exceção hoje. Deus pode te abençoar. A pergunta que eu faria para você hoje seria: você acha que Deus não tem prazer em te abençoar? Você é filho dele. Se Deus está te chamando para mais perto, se Deus está te chamando para renúncias, renuncie. Ele é o seu pai, Ele está cuidando de você.
O que eu posso dizer é que existe uma recompensa para aquele que ama o Senhor de todo o coração. Eu posso dizer que caso Ele queira, Ele pode te abençoar, irmão, em todas as áreas, financeiramente, profissionalmente, em todas as áreas da sua vida, Ele pode te abençoar, eu tenho convicção disso. Você não pode cair no engano de servir a Cristo para que Ele faça isso, de renunciar para que Ele faça isso. Não, que eu vou dizimar e ofertar, que aí sim Ele vai me abençoar. Aí se Ele não abençoar na hora que você quer, você vai ficar triste. Entenda, Ele tem bênçãos para você. Você precisa de ter convicção disso, mas você não pode servir a Ele por causa das bênçãos. Ele pode abrir portas, fazer o sobrenatural, aumentar o seu salário, te promover no seu emprego, cuidar da sua empresa e te fazer crescer cada vez mais. Mas entenda, o motivo pelo qual você serve a Ele não pode ser esse. Mas existem recompensas para aqueles que servem ao Senhor. E pode ser que você vai ser abençoado por Deus nessa área. Mas não pense que porque você, aos olhos humanos, não é abençoado, que você não tem o favor de Deus. Tem gente que administra mal, tem gente que toma decisões erradas, tem gente que entra em situações que não era para entrar, mas entenda, existe favor de Deus para todas as áreas da sua vida. Na terra, vão ter momentos de refrigério, mas Jesus é tão perfeito que até nos momentos de refrigério vai ser com perseguições. Ele está falando, vocês vão ser abençoados, vocês vão viver coisas maravilhosas, mas em meio a lutas e perseguições. Lutas não vão faltar, dificuldades não vão faltar, mas a presença de Deus estará com você. A outra recompensa, que é a mais importante, é a recompensa futura, neste século e no vindouro, nesta vida e na próxima. Há um céu para nós. Eu e você precisamos de ter esse entendimento. Particularmente, eu não gosto nem de apegar nas bênçãos da terra, irmão. Se vier, glória a Deus. Mas se não vier, há um céu para nós. Existe uma recompensa futura. Os discípulos de Cristo terão recompensa. E essa recompensa, por mais que você receba todas as bênçãos na terra, não se compara com a vida eterna. Eu quero abrir os seus olhos. Existe um galardão para aquele que faz a obra do Senhor, que prega o evangelho, mas não existe galardão no inferno. Existe galardão para quem é discípulo e vai morar na eternidade com Cristo. Então eu e você precisamos de entender que há uma recompensa para quem é discípulo, para quem nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue a Jesus. Há uma recompensa para quem, entre aspas, perde tempo, negando a si mesmo, negando as suas vontades, negando o mundo e vivendo para Deus. Há uma recompensa, igreja do Senhor, há um céu para nós, o céu é uma realidade. Jesus está voltando, breve Ele virá buscar a tua igreja, e eu e você precisamos de ter esse entendimento. Brevemente eu vou passar a eternidade com Cristo. Pedro está perguntando: Senhor, qual a nossa recompensa por termos largado tudo e te seguirmos? Jesus fala que existem recompensas terrenas, sim, mas Ele fala de uma recompensa, irmão, que não haverá choro, não haverá dor, não haverá dificuldade. Esse corpo que cansa, esse corpo que pede o pecado, esse corpo que quer as coisas da terra, esse corpo que ama o pecado, nós receberemos um corpo glorificado e nós o veremos como Ele verdadeiramente é. Temos que entender, há uma recompensa para aqueles que renunciam às suas vontades. Há uma recompensa para aqueles que creem no Senhor Jesus de todo o coração. Há uma recompensa para a noiva, há uma recompensa para a igreja, que é passar a eternidade com Cristo. Eu quero abrir os seus olhos dizendo: você não está santificando à toa, você não está renunciando às suas vontades à toa. Jesus brevemente virá te buscar.
Mas eu também preciso abrir os seus olhos caso você não seja ainda um discípulo. Você precisa se tornar um discípulo de Cristo. Você precisa negar a si mesmo, negar o seu orgulho, negar a sua religião, negar as suas vontades e viver inteiramente para Cristo. E dessa forma você vai passar a eternidade com Cristo. E no versículo 31, Jesus vai finalizar dizendo: porém muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos primeiros. Muitos que são considerados primeiros aos olhos de Deus serão últimos, e muitos que são considerados últimos aos olhos de Deus serão primeiros. Pastor, me explica. Voltando no início do texto, tem um jovem rico. Para os judeus daquela época e para muita gente nos dias de hoje, riqueza é sinal do favor de Deus. É estar na fila de cima. Deus está com esse cara. Deus está com ele ou Deus está com ela. Os primeiros aos olhos de Deus, ou melhor, os primeiros que a humanidade pensa que aos olhos de Deus eles são primeiros, serão os últimos. E muitos últimos serão primeiros. Talvez você está olhando para a sua vida e pensando assim: eu estou no meio das minhas provas, eu estou no meio das minhas lutas, das minhas adversidades, Deus não está comigo. Eu quero te lembrar que riquezas, que portas abertas, que postagens no Instagram ou nas redes sociais não definem quem Deus está agradando. Jesus, através desse ensinamento, Ele está querendo uma coisa: ajustar a ótica dos discípulos sobre verdadeiramente o que é o reino dos céus. Ele está dizendo assim: vem cá, o reino dos céus não é desse jeito. Pedro, você está achando que é desse jeito, que tem que ganhar isso, que tem que ganhar aquilo. Jesus está falando assim: Pedro, existe o meu favor. E o meu favor principal, a forma que eu mais amei alguém, não foi dando dinheiro, não foi dando propriedades, não foi dando casas, não foi dando saúde. A forma que eu mais amei alguém foi entregando meu filho para morrer no lugar dele. Preste atenção, igreja, no meio das suas lutas, no meio das suas adversidades, no meio dos seus conflitos, entenda: você está diante de uma linda oportunidade. Viver para Cristo, andar com Cristo, gastar a sua vida em favor de Cristo e passar a eternidade inteira com Cristo. Jesus não está olhando para o momento que eu e você estamos passando. Jesus está olhando para toda a eternidade. E quem tem verdadeiramente o favor de Deus vai passar a eternidade com Cristo. Então, não siga a Cristo sem amor. Não faça as coisas para Cristo sem amor. Que a sua principal motivação de viver seja Cristo. Se for prestar algum serviço, Cristo. Se for para conviver com alguém no trabalho, que seja por Cristo. Se for para perdoar, que seja por Cristo. Se for para vir ao culto, que seja por Cristo. Se for para levantar as mãos na hora do louvor, que seja por causa de Cristo. Se for para dizimar, que seja por causa de Cristo. Se for para ofertar, que seja por causa de Cristo. Se for para ajudar nos projetos sociais da igreja, que seja por amor a Cristo. Se for para falar de Deus no seu trabalho, que seja por amor a Cristo. Se for para fazer uma visita, que seja por amor a Cristo. Se for para abençoar a vida de alguém que está necessitado, que seja por amor a Cristo. Se for para renunciar àquilo que Deus tem ministrado ao seu coração, que seja por amor a Cristo. Se for para pedir perdão, que seja por amor a Cristo. Se for para pagar as suas contas, que seja por amor a Cristo. Se for para viver uma vida de santidade, que seja por amor a Cristo. Se for para ir para o céu, tem que ser por amor a Cristo. Se não
nós somos os mais miseráveis dos homens. Se coloque de pé no nome de Jesus. Igreja, nós precisamos de Cristo. Não fica com o olho na terra, não. Senão você vai se sentir abandonado, menosprezado. Talvez não chegou a hora de Deus te abençoar. Talvez Ele nem vai te abençoar do jeito que você quer. Mas há um céu nos esperando. Mas Ele pode te abençoar também. Amém? Aí vocês gostam, né? Você pode sair daqui, irmãos, e essa semana acontecer algo especial que Ele fez. Às vezes o milagre que você precisa é essa semana. Ele pode fazer isso, irmãos. Talvez se você gritar bem alto aí, Ele faz, mas se você não gritar também, irmão, Ele pode fazer. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Nós somos a noiva do Cordeiro. Existe um hino que fala assim: ah, como eu espero o nosso casamento. Igreja, está na hora de nós amarmos Ele mais um pouquinho. Essa palavra é para mim, tá? E para vocês também. Nós precisamos de amar mais. Conforme foi cantado: quem me dera ser um anjo e poder voar aonde você está, dia e noite eu te amaria. Dia e noite eu te amaria. Nós precisamos de amar mais. Dê uma resposta para o Senhor essa semana na oração. Dê uma resposta com a sua vida de oração. Pode vir aqui às 6 da manhã, venha, se esforce. Não dá mesmo, ora na sua casa. Mas nós queremos que você dê uma resposta para esse amor. Eu preciso dar uma resposta. E eu sei que você também precisa. Amém? Deus, nós te louvamos, Pai, por essa palavra. Pai, se não for a sua bondade sobre os nossos corações, nós estamos perdidos. Pai, é muito bom saber que no meio de bilhões de pessoas que existem nessa terra, nós temos a oportunidade de ouvir uma palavra dessas. Pai, obrigado pela oportunidade de ministrar uma palavra dessa. Deus, eu tenho convicção que eu preciso de te amar muito mais. E eu tenho convicção que os meus irmãos também precisam. Pai, nesse tempo de tanta correria, de tanta agitação, nesse tempo, meu Pai, de tanta tecnologia, nesse tempo de tanta frieza, Pai, espiritual, de frieza humana, de frieza dos relacionamentos, eu reconheço, Pai, que nós precisamos do Senhor, de um tempo, Pai, tão comercial, de um tempo onde o dinheiro tem definido muita coisa. A Tua palavra nos ensina, Deus, que o Senhor é mais importante que tudo isso. A minha oração, Pai, é que no nome de Jesus, o Senhor renove a fé dos meus irmãos. Aqueles que já creem sejam renovados pelo Senhor. Aqueles, Deus, que ainda não te conhecem, que te conheçam, Deus, no decorrer da sua vida. E que se for essa noite, Pai, que os olhos se abram, que o poder do Senhor se manifeste através dessa palavra, e o Senhor leve salvação, leva a Tua graça, a Tua bondade, o Teu amor para dentro de nós. Pai, nós precisamos sair daqui melhores do que nós entramos. Nós precisamos de sair daqui te amando um pouco mais. E pelo poder que há no Teu santo nome, gera em nós esse amor. Esse amor, Deus, para podermos renunciar e renunciarmos da forma correta. Renunciarmos, Deus, com entendimento, porque te amamos, não por status, não para aparecer, mas porque te amamos de todo o coração. E a minha oração é essa: nos faz te amar mais, mais do que ontem, mais do que hoje. Nós queremos te amar mais. Eu quero, Deus, que a cada dia esse amor pelo Senhor possa aumentar nos nossos corações. Gera no nosso coração esse amor, tira de nós esse desejo pelas coisas da terra e nos dá o amor pelas coisas do céu. Pai, que a igreja do Senhor que ouve essa palavra possa amar a sua vinda, possa ansiar pela sua vinda e saber, Deus, que brevemente o Senhor vai nos buscar. Eu entrego, Deus, a nossa semana diante do Senhor.
Senhor. Eu entrego, Deus, a nossa vida diante da sua presença, e nós te pedimos, Deus, nos faz ser uma igreja que te ama de todo o coração. É isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: Deus abençoe a sua semana.